Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma semana, não? Gente, estou muito feliz. Minha mãe chegou. Minha mãe teve uma ótima experiência. Ela falou assim que foi muito necessário, que ela viveu muitas coisas com Deus, ela teve uma experiência com o Espírito Santo. E ela se prostrou aos pés de Deus e ela tá feliz, sabe? Ela tá grata por essa experiência e é muito bom ver ela assim com Deus, sabe? E eu também tô muito feliz porque Davi fez um exame, eu coloquei nos stories. Davi fez um exame, tinha uma suspeita de hérnia, né? E aí, quando a gente foi para fazer o exame, eu coloquei isso diante da nossa célula, que tem pessoas que oram, que são tementes a Deus, e toda a célula levantou um clamor, orou para que o resultado fosse bom. E graças a Deus não tem nada. Davi não tem nada, Davi tá com tudo certinho, né, da operação dele, porque ele fez uma operação de apêndice. E embaixo da operação de apêndice inchou. E aí, como ele é autista, se fosse uma hérnia, teria que operar de novo. E na operação dele já foi difícil ele parar, ele não parava. E aí abriu um buraquinho. E a operação dele foi fechando com o buraco aberto mesmo, porque ele não parou. Então, tinha-se uma preocupação de que tivesse ali uma hérnia, né? Por causa do inchaço e tal. E aí, quando apertava, ele falava que doía. E aí, graças a Deus, não tem nada, tá tudo no lugar. Eu creio que só algum medicamento já vai desinchar e vai ficar tudo bem. E nossa, nossa, nossa. A gente fica firme, né? A gente fica firme, mas dá um aperto no coração, sabe? Na hora que a gente sabe, assim, de uma possibilidade, né? Dá aquele aperto no fundo, assim, sabe? Mas aí a gente fica firme, né? Que a gente tem que ficar. Eu ainda falei pro doutor, falei, ai, doutor, eu não... Aí eu falei pra ele, né? Falei assim, tá bom, mas e se for hérnia? Ele falou, não, aí é só operatório. Eu falei, outra operação? Ele falou assim, é simples, mas é um operatório. Eu falei, tá, eu não vou me preocupar agora. Eu falei pra ele, não vou me preocupar agora, não vou me estressar agora, não vou endoidar agora, né? Deixa pra mim saber a notícia. Aí na célula eu tava muito tensa. Eu falei com o pessoal da célula, né? E falei, gente, aí levantaram um clamor, a gente orou. E o meu coração tava, né? Ele tava assim, a gente fica de uma certa forma triste, mas eu tava confiante em Deus. Eu falei, Deus, eu vou confiar em Ti, porque eu sei que se ele tiver que passar por alguma situação de operação, o Senhor é fiel para nos ajudar, sabe? Fiel à Tua palavra, e eu tô andando dentro da Sua palavra, então eu creio que o Senhor vai nos ajudar, pela Tua misericórdia. E não tem nada, não tem nada, não tem nada, nada, não tem nada, não tem nada. Sabe, isso é Deus cuidando da gente, nos protegendo, nos cercando com a misericórdia dele. Isso é Deus. Minha mãe foi pro projeto, isso é Deus cuidando da nossa casa, cercando a nossa casa, mostrando, porque assim, a minha mãe, ela não tinha tido ainda um encontro real com Jesus, sabe? Por mais que ela é cristã, ela é católica, ela lê a Bíblia, ela faz as orações dela. Ela não acredita em santo, mas ela gosta da Igreja Católica, ela gosta do ensinamento do padre, ela ora para Jesus, né? Ela nunca colocou santo no meio, porque não é dela acreditar mesmo, ela já não acreditava, não foi nem eu que falei nada para ela não acreditava. Então, assim, ela já é cristã, mas ela não tinha tido um encontro real com Jesus. E aí, quando ela foi
e ela encontrou, Jesus encontrou ela, é diferente, né? Quando você tem um encontro real com Jesus, no meu encontro foi lendo a Bíblia. Aliás, perdão. Aliás, para você que nunca encontrou Jesus, que nunca teve um encontro real, palpável com Ele, eu te aconselho a ler a Bíblia. Você começa de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles falam, cada um à sua maneira, eles vão falar da vida, né? A passagem, nascimento, vida e morte de Jesus. Todos 4, tá? Em alguns vai ter alguns milagres, em outro tem outros milagres, e eles vão contar de uma perspectiva diferente. Mas é tão surreal que esses 4 evangelhos são 4 livros dedicados à vida, ao nascimento, vida e morte de Jesus. Eles retrataram, os historiadores falam, que os 4 livros conseguiram retratar apenas 23 dias de Jesus, ou um mês. Os 4 livros escritos só deram conta de retratar tudo o que aconteceu nesses 4 livros, é surreal. E isso é apenas 23 a 30 dias no máximo, 40 dias no máximo, de Cristo. Você imagina o que teria sido se retratassem os 3 anos? Se dessem conta de retratar os 3 anos, não teria livros na história para retratar o tanto de milagre, de maravilhas, de sinais que Jesus fez. 23 dias. 23 dias, no máximo 40 dias, no máximo, assim. Na real, eles falam que é 23 dias, deu 4 livros, de 4 perspectivas diferentes. 4 livros. Imagina se fosse 3 anos. Então Deus é tão infinito, sabe? Deus é tão surreal na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, no seu poder. Cara, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, bom. Ele é bom demais. A gente tem tanta coisa que a gente realmente não dá valor, sabe? Como o nosso ar, que a gente respira livremente, nosso próprio corpo que funciona de uma maneira extraordinária, sabe? A nossa saúde, nossos filhos, poder gerar vidas para não ficar sozinho aqui na face da terra, sabe? A gente veio sozinho, a gente vai embora sozinho, né? No termo literal, mas poder ter uma família, poder ter filhos, poder gerar vida, sabe? As pessoas que nós conhecemos, que são chamados nossos irmãos. Deus nos deu tanta coisa que a gente não vê. A gente vive... Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Uma ótima semana para você, tá? Em nome de Jesus. A gente vive como se a gente não tivesse nada, sabe? A gente vive como se fosse tão ruim viver, né? Eu falo isso por mim, porque eu vivi 38 anos, foram 38 anos. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus aos 12, mas infelizmente a minha mãe não praticava a fé. E depois eu tive a oportunidade e eu fui, né, a moça que eu conheci que me levava para a igreja, eu mudei, me afastei, fiquei longe, e também tinha um pedófilo no fundo da casa dela, infelizmente. Espero que elas não tenham passado por esse processo, que eram 3 irmãs. E depois eu conheci Jesus aos 18, me batizei, passei 1 ano na igreja,
mas eu não tive um encontro profundo com a palavra, sabe? Eu não li a Bíblia, eu estava muito cheia de mundo, cheia das coisas lá fora, sabe? O cigarro, a bebida, o cara que eu gostava era do mundo, né? Até então achava que eu gostava, uma grande ilusão. Mas eu tava tão cheia de mundo, sabe? Com 18 anos eu tava tão cheia de tanta coisa, já cheia de marcas, de trauma, tão cega. O mundo cega a gente. O mundo nos deixa perdidos em ilusões momentâneas, sabe? O álcool passa tão rápido. Daqui a pouco vem aquele desastre da ressaca, ressaca moral, ressaca física. Os amores são tão passageiros, né? Deus estava falando comigo algumas coisas essa semana. Antes de iniciar um pedaço da Bíblia, eu vou contar para vocês. No sábado à noite, eu fui lá fora e Deus falou assim para mim, o Espírito Santo falou, tira a roupa do varal. Vai chover. E aí no sábado à noite eu olhei aquele monte de estrela, aquela lua. Eu falei, cara, não vai chover. Eu acho que eu tô doida. E aí o Espírito Santo falou de novo, vai chover, tira a roupa. E aí eu fiquei lá fora um tempão, sem acreditar, olhando pro tempo e estava lotado de estrela e tinha lua. Eu falei, não vai chover, será que eu tiro? Aí eu cheguei no varal, eu tinha lavado toda a roupa da casa no sábado de manhã. Aí eu olhei, isso à noite, olhei, aquela sensação por dentro, né? O Espírito Santo falando, tira a roupa. Ele falou 2 vezes. E eu, sem crer, porque eu olhei para as circunstâncias, sem crer, falei, não vai chover, não tem nenhuma nuvem, tá tudo certo, tempo quente, não vai chover. Voltei para dentro de casa, fui dormir. Falei, não, a roupa precisa secar, deixa ela aí. E o Espírito Santo tinha falado 2 vezes para mim. Falei, não vai chover. Aí de madrugada, a mãe tava lá no Metanoia, eu já fui dormir tarde, né, pensando nela. E aí quando eu fui dormir era 2 e pouco da manhã. E nada, tava calor, tava tranquilo. Quando foi mais ou menos umas 3 e pouco, 4 horas da manhã, eu tive um sonho, acordei, ouvi chuva, ouvi respingando. Fui lá fora tirar a roupa, já tava chovendo. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, você não me obedeceu. Aí eu, nossa. Aí eu tirei a roupa depressa, ainda tava um chuvisco fraco, né, de madrugada. Aí eu tirei, sentei aqui dentro, aí ele falou pra mim, você tem que estar sensível ao meu espírito, você tem que me obedecer quando eu mando. Não importa como as circunstâncias estejam, você tem que me obedecer pela minha palavra, não pelo que você vê. Aí eu falei, é mesmo, né? Aí eu fiquei, sabe assim, fiquei pensativa, né? E triste por eu não ter obedecido. E eu fiquei também feliz porque ele me deu tempo de tirar a roupa, deu tempo de eu tirar a roupa e não molhar. Mas e choveu pouco, parou. Mas e se tivesse chovido muito? Foi o que ele falou pra mim, ele falou, e se tivesse molhado toda a sua roupa de verdade? E eu falei com você 2 vezes, mas você não me obedeceu, você olhou para a circunstância. Não fixe o seu olho na circunstância, fixe na minha palavra. Quando eu falar para você, você me obedeça. Essa foi uma das coisas que ele falou para mim. E aí eu tô aqui, né? Senhor, se o Senhor falar, eu vou obedecer. Se o Senhor falar, eu vou obedecer. E ele falou para mim que a gente tem que obedecer nas pequenas coisas, porque as grandes virão. E as grandes são que nos derrotam.
São as grandes coisas que nos destroem e são as pequenas coisas que nos confundem. As grandes nos destroem, mas as pequenas nos confundem. Então a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo nos pequenos detalhes também, nas coisas sutis. O Espírito fala sutilmente ao nosso coração. E aí eu falei, tá bom, eu vou ficar atenta, né? O que Deus fala. A hora que Ele falar, eu vou, mesmo que eu seja louca, eu vou recolher, eu vou fazer, eu vou obedecer. E aí outra coisa que o Espírito Santo falou comigo, né? Me trouxe uma clareza, é do controle que a gente tem. Nós queremos controlar tudo à nossa volta. Nós queremos saber o que as pessoas estão pensando. Nós queremos adivinhar o que o outro pensa. E em respeito às situações que Deus me falou assim, como que a gente quer, né, da gente saber se o outro gosta da gente ou não. A gente quer que o outro, das pessoas, a gente não quer que nenhuma pessoa não goste da gente. Porque geralmente, de repente, tem alguém que não gosta da gente e a gente fica pensando assim, pô, mas eu não fiz nada para essa pessoa. A gente quer controlar como as pessoas nos enxergam. A gente quer controlar quem gosta de nós ou não. Aliás, ninguém pode não gostar de nós. Nós queremos ter o controle disso. Nós queremos controlar, quando a gente começa a se envolver com alguém, nós queremos controlar como o outro está vendo a gente, o que ele pensa ou ela pensa a respeito de nós. Quando a gente começa a conhecer alguém, já para e pensa. Você quer saber o que o outro está pensando, você quer saber, você começa a colocar, você faz todo um plano de ideal, de como o outro te viu, de como o outro está entendendo e enxergando você, e você faz um plano de como essa pessoa está te vendo, te enxergando, pensando, né? Geralmente as mulheres fazem isso em relacionamento, e eu sei porque eu já fiz muito. Ah, mas ele não me ligou? Ah, mas deve ser por isso e por isso. Ah, mas deve ser por aquilo e por aquilo. Ah, mas ele deve estar pensando assim. Nós não somos adivinhos. E quando a gente está tentando adivinhar o que o outro está pensando, nós estamos cometendo um pecado, o pecado de feitiçaria, de adivinhação. Nós estamos pecando contra Deus, porque só cabe a Deus saber pensamentos. Nós queremos o controle, nós queremos saber tudo. Nós não podemos ficar feios na frente de ninguém. Ninguém pode pensar mal de nós, sabe? Nós temos que ter o controle. Ninguém faz tão bem, ninguém arruma a tua casa como você, não é? Já parou para pensar que às vezes você está sobrecarregada porque você não deixa, e isso já aconteceu muito comigo, os teus filhos errarem? Se o teu filho não pode lavar uma louça mal lavada, teu filho não pode limpar uma casa mal limpa, porque você sabe como limpa. Ninguém pode fazer nada porque você sabe como faz. Ninguém faz tão bem quanto você. A sua casa só é limpa se você limpar. A tua louça só é bem lavada se você lavar. E às vezes você está sobrecarregada porque você não deixa ninguém te ajudar, porque você tem o controle de tudo. Só você sabe fazer. Deus tem trabalhado muito isso comigo e falado para mim. Deixa o controle na minha mão. Deixa teus filhos fazerem errado. Esses dias a Ana Laura pegou, a minha mãe estava lá para dentro do quarto, tinha uma louça na pia, e a Ana Louça começou a lavar a louça. A Ana Laura começou a lavar a louça. E aí o meu primeiro momento foi olhar e querer repreender ela. Aí Deus falou para mim, deixa ela fazer. Aí eu deixei. E ela lavou do jeito dela e o Davi começou a secar a louça e guardar. E secar a louça do jeito que ela estava lavando e guardar. E eu, meu Deus, vai estar tudo sujo. E Deus falou para mim, deixa eles fazerem. Mas eu vou lá ensinar. Não, agora você deixa eles fazerem.
Depois você vai lá, agradece eles pelo que eles fizeram e depois na próxima você vai dizer que eles só vão fazer com você do lado, ensinando. Porque eu já ensinei, né, uma vez, mas tem que ensinar. Agora você vai deixar eles fazerem. Porque ninguém faz tão bem quanto você, né? E eu, nossa, sabe assim? Nós temos o controle de tudo, nós temos o controle da nossa casa, nós temos o controle do nosso trabalho, a gente tem o controle e a gente fica sobrecarregado. A gente fica cansado porque a gente quer controlar como as pessoas nos veem, a gente quer controlar o que os nossos amigos pensam, a gente quer controlar o que o nosso cônjuge, namorado ou marido pensa. A gente quer que eles sejam adivinho porque a gente não fala o que está sentindo. Sabe por que a gente perde a amizade? Porque nós não temos coragem de dizer a verdade. A gente quer que os nossos amigos pensem o que a gente está imaginando, pensando, sentindo. Ah, mas a minha amiga fez aquilo, mas ela sabia que eu não gostava. Por que você não chega e fala? Nós não temos a coragem de dizer a verdade para as pessoas. Ó, fulano, naquela situação, eu não gostei da forma como você falou, porque eu acho que tem que ser assim, assado. Eu fui uma amiga muito má. Eu fui uma péssima amiga. Durante muitos anos eu tentei me encaixar nas amizades e eu não tinha coragem de dizer para as pessoas o que eu pensava, como eu pensava. Eu fui falsa muitas vezes, porque às vezes a pessoa me magoava e eu não tinha coragem de dizer para a pessoa que eu estava sentida. E eu deixava para passar, eu ia fingindo demência. Eu ia pensando mal da pessoa, eu ia pensando mal dos amigos e eu não tinha coragem de dizer o que eu estava sentindo. Que eu tinha ficado magoada, que a atitude não foi boa. Às vezes eu pensava mal de uma amiga e eu continuava pensando mal dela e continuava rindo para ela. Sendo que a minha vontade não era rir. Minha vontade era falar, ó, você fez isso e isso me chateou. Mas eu não fui uma boa amiga. Por muitos anos, até eu aprender a falar a verdade, eu não fui uma boa amiga. Hoje eu sou uma boa amiga. Para quem tiver coragem de ser meu amigo e falar a verdade para mim, que eu deixo as pessoas falarem a verdade para mim. E eu também falo a verdade para elas. Hoje eu sou uma boa amiga. Hoje eu falo 100% da verdade. 100%. E eu aprendi a falar a verdade em tudo na minha vida. Eu só não fico me metendo na vida dos outros, porque a verdade sobre o outro não me interessa, a não ser que o outro me pergunte ou que o outro me faça alguma coisa que eu tenha que dizer a minha verdade para eles. Do contrário, eu fico na minha. Mas hoje eu sei ser amiga. Hoje eu sei. Mas eu não sabia. Porque nós temos medo. Medo de dizer a verdade, porque a verdade machuca, a verdade dói, mas a verdade limpa, a verdade liberta, sabe? E nós queremos controlar as pessoas, nós queremos controlar tudo e todos, e às vezes a gente fica sobrecarregada exatamente por causa desse controle. E Deus falou para mim, vocês têm que aprender, né? Você no caso, tem que aprender a me dar o controle. O controle da vida é meu, fui eu que criei. Só que você não me dá o controle, você fica tentando controlar o que estão pensando a teu respeito. Meu Deus! O que o outro pensa a nosso respeito não é nem problema nosso, porque o outro vai enxergar com a maneira dele de ver. Por exemplo, para algumas pessoas, eu sou grossa, porque tem gente que não gosta da verdade. Para algumas pessoas, eu sou fechada. Para algumas pessoas, eu sou extremamente gentil e amiga. Para outras pessoas, só eu detenho a verdade, porque eu falo da Bíblia e elas não gostam de Bíblia. Entende? Então a gente é uma pessoa diferente para cada pessoa, porque cada pessoa vai nos enxergar com a maneira delas de ser. E a gente não pode controlar como o outro nos vê. Nós podemos ser ou de verdade, com a nossa verdade integral,
ou nós podemos ser falsos. Pensar e sentir uma coisa e expor para o mundo outra. Eu prefiro ser de verdade, porque mesmo com um monte de defeito, dá menos trabalho. Eu acho que dá muito trabalho fingir. É por isso que eu não quero ser perfeita. Porque dá muito trabalho ficar arrumando, ficar tentando. Ai, meu Deus, que saco. Já tem tanta coisa pra gente fazer na vida, ainda tem que ficar arrumando perfeição. Não, eu não dou conta. Eu nem quero. Eu mesmo passo pros outros. Então, Deus falou pra mim. Falou, olha, o controle é meu. Solta o controle. Deixa quem quiser pensar assim, quem quiser pensar assado. Se guia por atitudes. A gente para de pôr expectativa em cima das pessoas quando a gente começa a se guiar por atitudes. As pessoas não são o que elas dizem, elas são o que elas fazem. Principalmente em relacionamento, a gente tem que ter essa noção. Um homem não é o que ele diz. Ah, eu te amo, ah, eu te quero, ah, eu sou louco por você e não te assume. O homem é o que ele diz, o homem é o que ele faz. Se ele mostra que você é amada, se ele mostra que você é escolhida, se ele te respeita, se ele te apresenta para as pessoas, se ele assume um compromisso com você, ele tá fazendo, tá batendo com o que ele fala, legal. Ele só tá falando, coleguinha, sai fora. A mesma coisa seus amigos. Eles não são o que eles dizem, eles são o que eles fazem. Eles estão fazendo. E se você se magoou, né? Alguma coisa não foi do teu agrado, fale a verdade. Você só vai ter amigos verdadeiros quando você tiver a coragem de falar a verdade. Mesmo que a verdade machuque. Fale em amor, da melhor forma possível que você puder, mas fale a verdade. Você só vai ter amigos verdadeiros o dia que você tiver a coragem de falar a verdade. Enquanto é isso, não se tem amigos verdadeiros sem ter coragem de falar a verdade. Tá? E tipo assim, solta o controle. Fica sensível ao Espírito, obedeça ao Espírito de Deus. Porque a gente se lasca mesmo. Não é só uma roupa molhada, não. A gente se lasca na vida por não obedecer a Deus. Tá? A gente vai ler um pedacinho que ficou de 1 Reis 16, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que eu tenho, Pai. Tudo que o Senhor nos abençoa, tudo que o Senhor nos dá, a nossa vida, o ar para respirar, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é bênção, Deus. É bênção para nos enriquecer, Senhor, nos enriquecer de saúde, de ser útil, de saber que a gente leva o melhor para as pessoas. Também nos dá dinheiro, Senhor, para que nós possamos construir as coisas que nós temos vontade, Senhor. Sustentar as nossas famílias dentro da dignidade, da decência, Pai. O trabalho dignifica o homem, Senhor. Então dignifica o nosso trabalho, Pai, em nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada, cheia de bênçãos e também de sabedoria, Senhor. Sabedoria para agir, para falar e para fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ó, vai falar em 1 Reis 16, ficou um pedaço, 29, tá? Versículo 29 fala assim: no ano 38 do reinado de Asa em Judá, Asa continua reinando, tá? Em Judá, as duas tribos, Judá e Benjamim. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, em Israel, as 10 tribos, né? Se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Por 22 anos esse cara vai arruinar, né? Literal Israel. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Esse vai ser o terrível. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão,
Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, dos Sidônios, e adorou o deus Baal. Baal, que era um deus da tempestade, era um deus dos céus, que reinava sobre os céus, que dava trovões e chuva. É por isso que vai haver falta de chuva, porque só quem concede chuva é Deus. E Deus vai provar que Deus é Deus, e não o Baal, porque eles esperavam a chuva, a fertilidade, né, dos campos. A chuva vinha e trazia com ela fertilidade, a água traz fertilidade, né? Então eles imaginavam que Deus Baal era o Deus que comandava todos os céus, os raios, os trovões e tal. E eles adoravam esse Deus Baal, sacrificando crianças, e também no encontro de Baal com Azerá, né, que era outra deusa também da fertilidade e da fertilidade das mulheres, que acreditava que dava filhos. Então eles faziam prostituição dessa deusa no encontro, como é que eles chamavam? As sacerdotisas, que eram prostitutas, que ficavam com a galera, faziam um encontro desse deus Baal com a Astarte, né? Que era a deusa Azerá. Então eles faziam esses encontros e queimavam crianças vivas. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Queimavam crianças vivas, tá? Queimavam animais nesse sacrifício desse a Deus Baal. Então a Jezabel adorava o Deus Baal e ela instituiu sacrifícios, e fora os sacrifícios ela mandou matar os profetas. Ela começou uma caça aos profetas. Por quê? Porque só os profetas dela, né, os sacerdotes ali dela, desse Deus Baal, davam a verdade, porque o Deus Baal dominava o reino dos céus. O Deus Baal trazia chuva, trazia fertilidade na cabeça dela. Miserável, literal, né? Então, ó, não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, o Acabe fez pior, casou com a Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, né? São sidônios, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Então, Israel tinha o seu governo, né? A capital era Samaria. E ele construiu um templo para Baal lá. Fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste para a deusa Azerá, que era a mulher do Baal. No caso, eles acreditavam que era Azerá, ou como é que chama? Astarte, ela chama Astarte também. Então, essa era a mulher de Baal. E aí as prostitutas da Azerá ficava com os prostitutos do Baal, aquela suruba literal. Levantou também um poste da deusa Azerá e assim fez mais coisas para deixar Deus irado, mais do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Versículo 34 de 1 Reis 16, tá? Durante o reinado de Acabe, Iel, que é um cara, tá? Iel. Oi, bom dia, que Deus te abençoe. Paz do Senhor, amor. Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ó, durante o reinado de Acabe, a gente tá em 1 Reis 16, 34. Tá falando de Acabe. Acabe ascende ao poder. Durante o reinado de Acabe, Iel, que era de Betel, é um outro cara, tá? Reconstruiu a cidade de Jericó. Sobre a cidade de Jericó havia uma maldição. Quando Josué, filho de Num, que vem lá, Moisés levou o povo do Egito para a terra de Canaã. Quando Moisés morre, Josué ascende como líder. Quando Josué vai levar esse povo para Canaã, ele vai destruindo o povo de Canaã, né? Cananeus, Jebuseus, Heteus, Heveus, toda essa galera vai ser destruída. Ele vai, destrói a cidade de Jericó e põe sobre a cidade de Jericó uma maldição. Aqui em Josué 6,
26 fala assim, Josué 6, 26 fala: nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, a cidade de Jericó, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces, construir os alicerces, a base, perderá o filho mais velho. E quem colocar os portões, ou seja, construiu a cidade, colocou o portão, perderá o filho mais moço. Assim o Senhor esteve com Josué e a fama de Josué se espalhou por todo o país. E aqui ele vai destruindo a galera, né? Matando o povo de Canaã, que era um povo idólatra, e tomando as terras. Acontece que quando Acabe vem para governar Israel, esse El, desavisado, né, acha que dá. Então eu vou construir Jericó. Só que Jericó estava amaldiçoada, ninguém tentou construir por causa disso. Aí fala, ó, versículo 1 Reis 16, versículo 34. Durante o reinado de Acabe, El, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, El perdeu Abirão, seu filho mais velho. Então ele reconstruiu a cidade e já perdeu o filho mais velho, porque ele reconstruiu as bases. Depois que ele terminou a cidade, ó, quando colocou os alicerces de Jericó, ele perde Abirão. E perdeu Segube, o filho mais novo, quando colocou os portões. Então, a maldição veio sobre ele. Por quê? Porque não se deve desobedecer a Deus. Há consequências em desobedecer a Deus. Aqui há uma maldição, mas no próprio mundo há consequência do pecado. O pecado, ele nunca deixa de graça. Então, por exemplo, eu conheço a Deus. Por que a Bíblia fala que quando a gente conhece a Deus e depois a gente sai da igreja, né, do templo e vai para o mundo é pior? Porque quem não conhece, Deus perdoa. O pecado da ignorância é perdoado. Tipo assim, eu não conheço a Deus e eu estava no mundo, eu pecava, eu prostituí, eu matei, eu roubei, eu casei, forniquei, adulterei. Deus perdoa esse tempo de ignorância. Mas depois que você conhece a palavra de Deus e você sai da palavra de Deus e você peca sabendo. E aí o castigo do pecado se torna maior. Porque a Bíblia fala que a casa tá limpa. Deus veio, tirou todos os carrapichos, te limpou, te sarou, organizou sua casa espiritual, organizou sua família direitinho. Aí você vai, se joga no pecado de novo. Aí o diabo que vê a casa limpinha, traz mais 7. Ou seja, vem mais demônios para sua vida, vem mais destruição. Não é só aquela destruição que era antes, é pior. Entendeu? Porque a casa tá organizada e o diabo faz uma festa, literal. Então a gente tem que tomar consciência de que desobedecer a Deus não é só porque Deus é mau. Ele vai me castigar porque eu tenho que servir ele. Não, o pecado, o diabo não dá nada de graça. O prazer momentâneo que o diabo dá tem uma promissória assinada com o nosso nome. Você usufruiu do pecado. Traiu o marido, traiu a esposa? Ótimo. Agora o contatinho vai cobrar de você. Fica grávida, regaça a família, perde esposa, perde filho. Você entendeu? Você gosta de beber? Você saiu da bebida. Você volta pior. Perde a consciência, fica perdido, os amigos não tá nem aí, você fica em qualquer baile, fica com qualquer um, pega doença, pega barriga, entende? Então o pecado sempre cobra, o diabo sempre cobra mais. Por quê? Porque é aquilo que eu ensinei lá no final, aquilo que eu ensinei lá no começo. O diabo é pale, é uma briga sangrenta, o diabo não quer saber se vai arrancar uns olhos, se vai perder filhos, ele quer matar. O diabo, ele tem um único final. O final dele, quando Deus instituiu, vai ser o lago de fogo, o inferno. Ele já tem data marcada para morrer. Ele não quer morrer sozinho. Ele quer destruir, ele quer levar a gente.
Então, o que a gente tem que estar atento é de que Deus tem um caminho de vida, um caminho de salvação, um caminho de nunca mais morrer. Nosso espírito não vai morrer, vai viver eternamente e numa paz eterna. E tem o caminho com o capeta, que é o final dele, tá? A gente escolhe aqui, em vida. Então, escolha, pois, o bem e a vida. Se você não escolheu o bem e a vida, infelizmente o diabo que tá aí, pronto para levar tanto os ignorantes quanto os que sabem, ele vai te levar para o final dele. O final dele é a destruição total, é uma morte eterna e um sofrimento eterno. Então, Rafa, eu não acredito em nada disso. Tá tudo bem, o diabo tá felizão, ele gosta, porque aí você vai enganado, que é o pecado do engano, quando a gente faz as coisas sem saber que tá fazendo, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Obrigado por assistir, obrigado por estar aqui. E que você possa aprender mais, cada dia mais do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Tchau. Bom dia, tá? Deus te abençoe.